Há fases na vida que nos apanham desprevenidas. A menopausa é uma delas. É como se de repente o corpo começasse a falar uma língua nova e nós não tivéssemos o dicionário para traduzir. Afrontamentos, insónias, alterações de humor inexplicáveis, perda de memória, perda de líbido, ansiedade, dores articulares, cansaço extremo, mudanças na pele e no cabelo. É tanto que às vezes não sabemos por onde começar. E se víssemos esta fase não como um desconforto ou algo da qual queremos fugir, mas como uma oportunidade para nos reconectarmos connosco mesmas, para aprender a escutar o corpo como nunca antes, abraçando a mulher que somos, inteira, completa, mesmo com tudo o que está a mudar. Bem-vinda ou bem-vindo ao Nunca é Tarde, o podcast onde transformamos inspiração em ação. Aqui falamos de bem-estar de forma real, prática e sem complicações, porque nunca é tarde para começares a cuidar de ti, das tuas emoções e da tua saúde. Eu sou a Cristina Dionísio, professora de yoga, mentora e, como tu, uma mulher em constante descoberta do que significa viver com mais consciência. Este podcast nasceu de conversas reais que tenho com mulheres incríveis, quer nas minhas aulas, nos meus retiros e nos encontros que me inspiram todos os dias. Hoje tenho comigo a Catarina Pardal, doula de nascimentos, de menopausa e de todas as transições importantes da vida da mulher. Conheci a Catarina numa mentoria e desde então admiro profundamente a forma como ela olha para cada mulher como um ser único, digno de respeito e cuidado. Ela ajuda mulheres a engravidar, mesmo quando a medicina tradicional as faz sentir culpadas. E recusa a frieza hospitalar com que tantas vezes nos rouba a alma em momentos importantes da vida, como por exemplo o parto. Neste episódio vamos falar sobre a menopausa como um processo natural e não como um fim, como tantas vezes parece. Vamos mergulhar nos sintomas e perceber como é que nos afetam. E vamos explorar como podemos viver esta fase com mais equilíbrio e mais aceitação. E há ainda algo muito importante, porque nesta fase da vida muitas de nós sentem que o corpo já não acompanha o ritmo frenético da primeira metade da vida. Sentimos que precisamos de abrandar, de viver com mais calma e presença. Mas a vida, a sociedade, o trabalho, a família e tudo o que nos rodeia continuam a pedir que sigamos em frente à mesma velocidade. Esta exigência pode ser frustrante e faz-nos sentir que já não nos conhecemos. Vamos também falar sobre como aceitar, como mudar e como encontrar o novo ritmo de vida. Se estás a passar por esta fase ou se queres estar preparada para o que aí vem, então este episódio é mesmo para ti, porque nunca é tarde para aprenderes a cuidar de ti. Olá Catarina, bem-vinda a este podcast Nunca é Tarde, obrigada por teres aceito o convite. Agradeço o convite. Olha Catarina, antes de mais, queria que explicasses aqui o que é ser doula, porque acho que ainda há muita gente que não sabe, e que explicasse um pouco o que é que tu fazes exatamente. Então, a palavra doula vem do grego que significa mulher que serve e sempre esteve muito relacionada à gravidez e ao parto. Portanto, sempre foi, se formos aos tempos gregos, a doula era aquela que estava a mulher, aquela que estava presente durante a gravidez e o parto da mulher. Entretanto, hoje em dia, a palavra doula hum, não tem só a ver com gravidez e com o parto, tem muito a ver com este acompanhamento em alguma altura da nossa vida. Inclusivamente, já há doulas das casas, já há doulas do fim de vida, portanto, tem a ver com esta noção de que há um momento da nossa vida, seja o qual for, que pode necessitar aqui de um acompanhamento, de alguém que esteja ao nosso lado, que nos dê a mão. No meu caso, eu sou a doula das fases de transição das mulheres, desde a pré-conceição, à gravidez, ao parto, ao pós-parto e à menopausa. Isso é lindo. Eu conheço-te mais no trabalho de pré-parto, né? Aquilo que tu Uhum. tens estado a falar mais nas tuas redes sociais, pelo menos, né? Portanto, também foi maravilhoso saber que tu fazias esta parte também. E por isso é que te convidei para aqui, porque acho maravilhoso e gostava que nos dissesses também, porque é que tantas vezes parece que estamos a perder quem somos quando começamos a sentir estes sintomas todos que são tão overwhelming, não é? Porque de repente tudo é Uhum. diferente e começamos a sentir fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tudo é diferente. Se calhar porque é mesmo tudo diferente, não é? Se calhar
Está a haver uma mudança na nossa vida, ou o nosso corpo está a gritar por mudança e nós não a sabemos aceitar, não é? Ou não sabemos bem agora como é que devemos de reagir a este novo eu, o que é que está a acontecer comigo? E a menopausa vai-nos lembrar muito isso, vai-nos lembrar quem somos e aquilo que andamos a fazer com o nosso corpo. E se calhar é aqui um, um alerta, não é? É o nosso corpo a falar connosco. Eu vejo muito a menopausa assim. Eu tenho 48 anos, estou na perimenopausa, já tenho muitos ciclos anovulatórios, mas ainda estou a menstruar. E é muito interessante ver e a maior parte das pessoas não fala sobre isto, mas é importante nós pensarmos que nós começamos a entrar, ou o nosso corpo começa-se a preparar para a menopausa a partir mais ou menos dos 35 anos. E aos 35 anos ninguém fala disto, ninguém pensa nisto, ninguém ouve o corpo e percebe o que é que está a acontecer. E se nós sabemos que aquilo que nós fazemos nos 10 anos antes, vamos sentir no nosso corpo depois mais à frente, não é? Neste momento eu estou a sentir no meu corpo aquilo que eu fiz com ele há cerca de 5 a 10 anos atrás. Podes explicar um bocado melhor isso? O que é que são o que é que fizeste e qual é que é a correlação? Então, obviamente que eu, na altura, não estava a pensar em tratar de mim por causa porque depois vinha a menopausa, não é? Eu nem sequer pensava sobre isso. Mas aos 35 anos, por volta, calhar 38, por aí, eu comecei à noite, estava a dormir e acordava toda transpirada. E achava aquilo estranhíssimo. E eu cheguei mesmo a pensar, mas devo estar doente, será que estou com febre? Então era noite após noite, acordava toda transpirada e achei aquilo assim uma coisa mesmo surreal. E portanto tinha aí, como eu disse, uns 38 anos. E não associei logo à menopausa, porque aos 38 anos ninguém está a pensar, Na ok, eu estou a menopausa, sentir claro. alguma coisa na menopausa. Quando comecei a estudar mais sobre a menopausa, até porque é uma fase da minha vida, e então eu quis informar muito, porque eu nunca tomei a pílula, sou um ativista anti-pílula, e todas as soluções que me apresentavam era uma pílula também, eram hormonas também. Então, quer dizer, tive tantos anos da minha vida a não tomar uma pílula, que aquilo que faz é exatamente colocar-nos na menopausa, e agora que eu estava a caminhar para lá, queriam que eu tomasse uma pílula para sair da menopausa, aquilo não estava a fazer muito sentido para mim. Então, resolvi, ok, tenho que me ir informar, tenho que ir perceber o que é que está a acontecer primeiro comigo, não é? O que é isto, o que é estas alterações que o meu corpo está aqui a gritar. E depois comecei a perceber que à minha volta, as minhas amigas, as pessoas, as mulheres, umas mais novas, outras mais velhas, começavam a ter sintomas, mas ainda sintomas mais exagerados do que eu mesmo, sintomas que faziam com que ela não tivesse tanta qualidade de vida, certo? Uhum, certo. E eu comecei a pensar e a questionar imenso, será que isto é que é envelhecer? Será que... E é muito engraçado, sabes, que eu sou doula porque sofri um parto traumático da minha filha, sofri violência obstétrica e foi isso que me fez ir à procura de informação. E é muito engraçado, quando eu chego a esta fase da minha perimenopausa, também é aquilo que me está a levar, não sofri violência nenhuma, ainda bem, mas é aquilo que me está a levar aqui a questionar muita coisa, não é? O que é que andamos aqui a fazer? Porque eu acho que não temos, nenhuma mulher tem que sofrer, atenção. E de facto há casos muito complicados e há mulheres que ficam sem qualidade de vida. Uhum. Agora, a minha questão sempre foi porquê? E porquê que há algumas populações que sentem muito menos estes desafios da menopausa do que outras? E comecei a questionar, tem a ver com a alimentação, tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o quê? E o que é Ah, que chegaste à conclusão? Que conclusão tiraste daí dos teus estudos? então, tem muito a ver, obviamente que a alimentação, o estilo de vida tem a ver, certo? Mas também tem a ver como, na sociedade onde tu vives, como aceitam a mulher mais velha. E há sociedades que aceitam a mulher mais velha como aquela que nós vamos pedir conselhos, como a sábia. E como é que a nossa sociedade vê a mulher mais velha? Vê aquela mulher que está acabada, não é? Nós Uhum. vemos, olha, por exemplo, eu não vejo novelas, mas isto acontece nas novelas. Tu quando tens um casal nas novelas,
Uma mulher que esteja, uma atriz que esteja a fazer de uma mulher de 50, 55 anos ou assim, é sempre mais nova, ok? Não tem a idade certa. E o casal é sempre a mulher mais nova e o homem pode ter cabelos brancos, pode ter barba, até é Hum. charmoso, é considerado charme, não é? Agora, a mulher, nós vemos muito poucas atrizes hum, a trabalharem depois dos 40, 50 anos. Tens toda a razão. Olha, isso era uma das coisas que eu tinha aqui, que referi aqui nesta introdução também, que é esta coisa de facto, o corpo já nos pede um bocado para nós abrandarmos e pararmos, não é? Mas tudo o resto, a conjuntura à nossa volta, tudo o que nos vendem, a imagem ideal da mulher, a sociedade, os filhos, o marido, tudo nos pede, o trabalho também, não é? Até porque nós começamos cedo, depois cada vez somos mães mais tarde e depois chega ali uma altura que queremos curtir e achamos ainda que somos super jovens e até talvez sejamos, mas a verdade é que é um jovem já com uma idade e muitas vezes não há esta aceitação. E, portanto, nós queremos é tomar coisas e arranjar uma pílula anti-aging para continuarmos giras e ótimas, mas, na verdade, o ritmo que nós levamos faz com que tenhamos muitos mais sintomas. Isto é um bocadinho o que eu também sinto, que eu acho que estou a entrar nesta fase e que sinto que cada vez que acelero, ponho o pé no acelerador, o meu corpo grita. Quando tiro o pé do acelerador e vivo com mais calma, eu não tenho sintoma nenhum. E é tão engraçado porque isto já é assim, 3 ou 4 ou 5 vezes que me aconteceram coisas que só me dizem agora tens que desacelerar. E o desacelerar hoje em dia é uma questão, não é? Porque tudo é acelerado na nossa vida. Hoje em dia é uma questão, tudo, né? Nós hoje em dia, ou carregar num botão e temos luz, ou temos no telemóvel acesso a tudo, ou isto hoje em dia é um nível frenético, depois o nosso corpo paga, não é? Depois o nosso corpo paga, Exatamente. e vamos aguentando até uma certa idade, mas ainda bem que veio a menopausa para nos fazer lembrar, calma, olha o que é que estás a fazer ao teu corpo, o que é que E estás a tu fazer a ti achas, própria? e tu achas que as mulheres que sofrem mais sintomas são precisamente as mulheres que não desaceleram? Exatamente, isso está provado, isso é evidência científica, ok? São mulheres que não sabem desacelerar porque nós fomos ensinadas desde pequeninas a agir, a ação. O parar é morrer, o descansar é para os fracos. Uhum, O estar sentada no sofá sem fazer nada estás a ser calona. Isto é o que nos uhum. foi incutido desde a infância, isto é o que nos foi incutido na nossa vida adulta. E então nós queremos continuar a responder a isto. Mas eu acho que temos de dar todas um murro na mesa e formarmos aqui um batalhão de mulheres que começa a querer ser prioridade da sua vida, a dizer que já chega de cuidar dos outros, está no momento de eu cuidar agora de mim. E se calhar o cuidar de mim não é ter este ritmo frenético que a sociedade nos tenta impingir, e atenção, a sociedade somos todas nós. Nós próprias temos esta coisa que queremos estar sempre em ação, que sempre a fazer, sempre, não é? Porque É lá verdade. tem a ver com aquilo que fomos ensinadas, tem a ver com aquilo que vimos também os nossos pais a fazer, tem a ver com aquilo que vemos a sociedade, certo? Mas pronto, mas já chega, acho que temos que nos juntar todas e começar até pela nossa saúde e pela saúde das gerações que aí vêm, para mostrarmos às meninas que agora ainda estão aí na adolescência, para as mulheres que estão na sua fase mais fértil, lembrar-lhes que, olhem, eu fiz isto, 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 mas não foi o melhor para mim, ok? Uhum. Fica aqui a dica. Olha, e em relação, porque aqui também há muitas questões que as hormonas, não é? Porque muita gente vai procurar um médico e quase sempre o aconselhamento que é dado a uma mulher nesta fase é a modulação hormonal ou toma de hormonas para reduzir ou eliminar os sintomas e para ter uma vida mais tranquila e muito melhor. Na tua opinião, tu achas que isso é como um penso rápido, que é para continuarmos a viver a nossa vida com a mesma aceleração e não termos que parar e não termos que fazer nada, ou é de facto uma necessidade? Olha, Como é que tu vês isto? os primeiros livros que eu li sobre menopausa, fiquei decepcionadíssima, porque era tipo, imagina,
100 páginas a falar sobre hormonas e a dizer que as hormonas não fazem mal nenhum e que antigamente, porque quando a modulação hormonal apareceu, começou-se a ligar muito ao cancro e Uhum. a aumentar a taxa de cancro. Hoje em dia já se diz que não é bem assim, que isso era antigamente, e inclusivamente mulheres que já tiveram cancro não podem tomar, mulheres com endometriose não podem tomar, mas a grande maioria das mulheres é essa a solução que lhes dão. Os médicos é essa a solução. Se tu E que fores elas uma, procuram, não é? Porque também querem porque elas uma também solução procuram, mas aqui rápida. a questão é, elas querem uma solução rápida, mas aqui a questão é, elas sabem o outro lado da moeda, é-lhes passado o outro lado da moeda, é porque eu acho que nós chegamos a uma altura da nossa vida que nós somos donos do nosso corpo e eu decido o que é que eu quero fazer ao meu corpo, ok? E se eu quiser tomar hormonas, e se alguém que for ouvir a nossa conversa estiver a tomar hormonas, foi uma decisão dela e eu acho muito bem, já chega. Temos aqui pessoas a dizer-nos o que é que devemos de fazer, o que é que não devemos de fazer, Uhum. e nós temos que seguir como carneirinhos. Cada mulher faz aquilo que quer do seu corpo. A minha questão prende-se com, ok, mas tu sabes os dois lados, é que tu tens dois lados. Tu fazeres modulação hormonal e tu não fazeres, tanto uma decisão como outra tem prós e contras. Uhum. E tu tens que saber quais são os prós e quais são os contras. E mais, tu tens que saber porquê que tu estás a fazer aquilo. Estás a fazer aquilo porquê? Porque não gostas de ver, porque não te sentes com tanta energia, porque tens projetos, trabalho, o que for, e não estás a conseguir corresponder. É porquê? Não é? Ou O porque a porquê. informação que mais existe também é essa. Eu, muito honestamente, eu gostaria de É, não ter que fazer modulação hormonal. No entanto, sempre que vou falar com alguém que se diz especialista, é esta a é a linha, solução que te é a apresenta. solução. E na verdade, eu sou tão ligada ao yoga e à forma natural como eu cuido do meu corpo que me repulsa um bocado ter que tomar hormonas. Mas depois, por Uhum. outro lado, os sintomas que eu tenho, que não são tão físicos, mas são mais mentais, é muito esquecimento, muito. É uma Névoa mental, não é essa névoa aquela coisa. mental, uma Sim. ansiedade imensa. Eu não Uhum. quero viver assim, portanto, às tantas, a solução que eu encontro é essa, é o que eu vou tomar, porque este desconforto é que Claro. me dá, não é? E Uhum. então eu pergunto, onde é que as pessoas podem encontrar mais informação? Onde é que outras Olha, mulheres, o que é que primeiro podem de fazer? tudo, é preciso nós começarmos a pensar que se este é o meu corpo, eu tenho que cuidar dele. E ninguém é melhor do que eu, ninguém é melhor do que eu, porque hoje em dia não há médicos. Tu, se fores a um médico, ele apresenta-te uma solução que apresenta para todas as mulheres, muitas das vezes sem te fazer análises, sem saber aquilo que tu precisas e aquilo que não precisas. E então acho que é preciso nós começarmos a, ok, eu vou tratar da minha saúde, porque eu não estou bem e vou à procura de soluções. E um, infelizmente, vai-se pesquisar pouco, vai-se, faz poucas análises. Eu vou dar um exemplo, a vitamina D, que é fundamental, Uhum. e quase toda a gente tem déficit de vitamina D, e a vitamina D hoje em dia já é considerada uma hormona, de tão importante que ela é. E, por exemplo, acontece muitas vezes a mulher começar a ter insónias, dificuldade para adormecer, ou acordar à meia da noite, tipo às 3 ou às 4 da manhã, e depois não conseguir dormir. Tanto que isto tem a ver com a melatonina, e a melatonina e a vitamina D trabalham uma com a outra. A maior parte das vezes é falta de vitamina D. Uhum. Claro que eu te podia dizer, num mundo perfeito, vamos todas apanhar sol, no mínimo ali uma meia hora, 1 hora, sem protetor solar. Isto era um mundo perfeito. Provavelmente a mulher, se eu disser isto, ela vai dizer: Ok, mas eu não tenho tempo para estar 1 hora ali ao sol a tomar Todos os sol dias. todos os dias, não é? Ok, então aí podemos ir para uma suplementação. Uhum. Mas nós temos que ir através de análise ao nosso sangue, e hoje em dia já há várias coisas, também há análise capilar, que é através de um fio de cabelo, saber o que é que te falta. Olha, por exemplo, estavas-me a dizer a tua questão da névoa mental e Uhum. assim. Normalmente o ômega 3 é espetacular para isso. O ômega 3 é espetacular. E é vegetariana, Não, totalmente, não. mas come peixe. Maioritariamente como peixe e como Ah, carne, pronto, de então vez em pronto. quando, não com Porque muita então regularidade. os vegetarianos e aqueles que não comem peixe ainda sentem mais isso. Mais. Uhum. A nossa dieta tem um impacto brutal. E eu Uhum. não estou só a falar porque isso toda a gente já sabe, em diminuir o açúcar, a comida processada, isso todos nós já sabemos.
ok? Não sei se todos nós sabemos, e uma das coisas que eu queria dizer era essa também, que eu agora decidi que vou começar por fazer uma consulta de nutrição específica para a menopausa, porque de facto o que eu tive a ler e o que tenho aprendido é que passamos a ter muito mais resistência à insulina e, portanto, o açúcar torna-se um inimigo mesmo muito grande. E, portanto, há coisas que, e eu já considero que tenho uma alimentação super equilibrada, mas ainda assim é uma transição na vida, portanto, talvez aquele equilíbrio que era um equilíbrio para a minha vida passada já não seja equilíbrio para a minha vida futura, porque as coisas mudam. E, portanto, eu vou começar por uma consulta de nutrição, porque quero fazer os exames, lá está, e ver o que é que me falta. Também me falaram no magnésio, também me falaram na vitamina D, portanto, uma série de coisas que não são tão invasivas como hormonas, e eu gostaria de começar por aí e evitar ter que chegar a uma coisa um bocadinho mais radical. E pronto, e talvez também estilos de vida. Eu sinto que tenho que dormir mais agora. Eu sinto que tenho que fazer mais pausas agora. É horrível, continuo com o mesmo trabalho, continuo a querer fazer as mesmas coisas. Mas eu preciso de. Porque o que me acontece é quando eu estou a mil, dá-me uma névoa mental. Parece que é o meu corpo a dizer: toma lá só para veres. E eu acho Exatamente. que é o corpo a falar mesmo. Eu depois eu sento-me, digo: ok, vou-te respeitar. E aquilo passa. E a verdade é que passa. E já não fico Uhum. aquela ansiedade e aquela coisa toda, não é? Sim, e falaste de uma coisa muito interessante, que é a questão da resistência à insulina, Uhum. que é muito, muito importante nós falarmos sobre isso, porque uma das coisas que as mulheres, pelo menos chegou até mim, me relatam, é que começam a ficar com mais barriga, com mais Uhum. gordura abdominal, muitas das vezes o rabo e as pernas até ficam mais finos, ficam com menos, mas a gordura abdominal começa a aparecer, não é? O corpo, ou da menopausa, ou assim, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com a resistência à insulina. Não é? E nós não podemos continuar a fazer a mesma alimentação que fazíamos quando éramos adolescentes ou mesmo quando éramos adultos que tínhamos uma vida super ativa. A questão da resistência à insulina é uma grande questão que até depois até pode levar para diabetes ou assim, não é? Portanto, é mesmo importante essa questão que estavas a falar, é mesmo importante ser muito bem explicada, falarmos sobre isso, porque o corpo muda, é verdade, mas temos que olhar para ele de outra maneira. Não é, estou na menopausa, vou ficar com barriga. Isso não é verdade. Nós vemos mulheres que estão na menopausa que não têm barriga. Tem a ver com essa questão da resistência à insulina. Portanto, ainda bem que tu foste, que tu queres ir à procura de respostas, não é? E pronto, e tu até É. és magrinha e assim, mas a maior parte das Estou e mulheres o não, que a parte sentem. física não tenho nenhum sintoma que as Uhum. outras mulheres têm, ou de ganho de peso, ou essa parte da barriga, porque faço muito exercício físico também. E era outra coisa que eu gostava também de falar contigo, que tem a ver com estilo de vida, não é? O exercício físico. Ouço muitas mulheres a dizer: ai, Cristina, agora não posso ir fazer yoga porque o médico diz que eu tenho que fazer pesos porque eu estou a entrar na menopausa e vou perder imensa massa muscular, então agora só os pesos é que e só o ginásio é que servem. E eu Uhum. olho e digo, eu percebo, eu só faço yoga, sou super fit, também tem a ver com os tipos de yoga, obviamente o meu tipo de yoga é super power, e eu uso muito o meu peso do meu próprio corpo sobre os Óbvio. braços, sobre as pernas, para que seja uma resistência com carga. Para mim isto é óbvio e não tem segredo nenhum, mas há esta crença de que não, agora tenho que ir para o ginásio. E o que é as... Eu vou-te explicar até porque a minha formação é em exercício físico e saúde, é a minha formação de base, e de facto é indiscutível que a mulher, quando começa a chegar à menopausa, à perimenopausa, começa a perder massa muscular, e a massa muscular é fundamental, fundamental para a nossa saúde. Aliás, a longevidade aumenta com a tua massa muscular. E quanto menos massa muscular tu tiveres, também menos anos de vida vais ter. Isso está documentado. Agora, ponto número um: o médico não prescreve exercício físico. E isso é um grande erro. Assim como uma pessoa que esteja ligada ao exercício físico não vai prescrever medicamentos, o médico Uhum. não é o médico que sabe qual é o melhor exercício para tu fazeres. Começa logo por aí. Portanto, vamos cada macaco no seu galho, como eu costumo dizer. Os médicos provavelmente não sabem o que é trabalho de força, e é aquilo que tu estavas a dizer. O trabalho de força pode-se fazer de imensas maneiras e pode ser com a nossa força corporal. Exato. Não é preciso e pegar. Imagina o que é. Tu começas a entrar na menopausa, estás a nível mental estressadíssima, muitas vezes até ficamos assim um bocadinho mais deprimidas, não Uhum. gostamos do nosso corpo e ainda nos dizem, há pessoas que adoram ir para o ginásio e adoram fazer pesos, ótimo.
Mas ainda nos dizem assim, olha, aquilo que você adorava fazer, que era yoga, no caso dessa senhora, vai ter que deixar de fazer, que isso não serve para nada, agora vai ter que ir para um ginásio, carregar pesos, que isso é que é bom. Quer dizer, a mulher fica completamente devastada, não é? Porque tem que deixar de fazer aquilo que ela gosta para fazer uma coisa que ela odeia e não faz sentido. E aqui há uma questão que é também que eu vejo muito, mulheres que lhes é prescrito começarem a fazer exercício físico, eu acho que está certíssimo, mas nunca fizeram na vida. E de repente começam a fazer, e aquilo ainda é mais um stress e É mais uma cortisol, é fonte o de cortisol. O toda. cortisol vai aumentar de uma maneira que é, o cortisol é aquela hormona que eu recomendo todas as mulheres que vão fazer essa análise, tem que ser feita de manhã e junto, tem ali assim, uns certos critérios, porque se calhar vão ficar admiradas, mas tudo aquilo que eu quero que eu não quero que uma mulher na menopausa tenha é stress, porque faz libertar o cortisol. O cortisol é das piores coisas para uma mulher na menopausa, já basta o cortisol do dia a dia. Então, se nós vamos tirar aquilo que ela gosta e colocar coisas que ela não gosta de fazer, estamos a fazer pior. Por muito bom que, atenção, o treino de força, com halteres, a musculação, isso é muito bom e não estou a dizer que não. Agora, se tu não gostares de fazer, não tens que fazer aquilo só porque dizem que é bom na mental. Tu Já podes estás a fazer passar treino por de montes de coisas força, difíceis e ainda te mandam fazer uma coisa que tu não gostas e é um horror. não Eu acho é? que a questão é fazer alguma coisa e de facto é importante, não Claro, é? claro. Mexer o corpo, fazer exercício e fazer resistência. Isso é importantíssimo. Não Mas tem tu como consegues nós fazer isso no yoga. A ideia que as consegues. pessoas têm do yoga é completamente errada. Porque acham, não sei o que é que elas acham que é o yoga, mas nós conseguimos fazer treino de força no yoga. E Muito. aliás, olha, uma vez dei uma aula, eu dou yoga e pilates, que é uma mistura de yoga com pilates. E aquilo era um ginásio e estava a sala de musculação e estava lá todos os coisas. Então eles vinham, as meninas todas, de ir para a aula, não é? Eu, imagino, eu com 20 e tal anos, a dar aula só de top, assim, com os abdominais, não sei o quê, e lá os coisas. E eles assim, qualquer dia temos que ir experimentar uma aula. E eles a fazerem com 20 quilos e não sei o quê. Eu disse, então não vem agora. Olha, foi tão engraçado. Eles todos musculosos, não é? Todos ali. Eles não aguentavam aquilo que a Não gente é estava a verdade? fazer. Eles não aguentavam. Transpiravam. Mas isto é assim tão difícil. Eles não aguentavam. Portanto, não me venham cá dizer que não se consegue fazer um trabalho de força. Consegue-se fazer. E quem não percebe nada do que está a passar ali naquela aula é que diz uma coisa dessas. Ok? Portanto, já chega, mulher, já chega de nós fazermos coisas que não gostamos, não temos que fazer uma coisa que não gostamos. Cuidado com o vosso cortisol. É importante fazerem coisas que vos acrescentem, que vos acrescente qualquer coisa e não coisas que ainda sirvam para vos estressar mais. Pois, é a minha sugestão sempre a todas as mulheres. No entanto, é difícil fazê-las acreditar quando os médicos dizem que não é nada disto, não é? Mas eu acho que todas nós já estamos a ter um bocadinho mais de consciência, já queremos procurar, experimentar coisas novas e perceber o que há no mercado. Também andei aqui a ver e a fazer telefonemas para várias clínicas destas de modulação hormonal para perceber como é que custa, quanto é que custam as consultas, como é que se processa. Aquilo nem é muito bem explicado pelas assistentes, na verdade, é como se fosse, não, esta pessoa é a melhor do mundo, portanto aquilo já é super conhecido, tem provas dadas e pronto, vamos ficar por aqui, não vamos falar mais disto. Mas também já falei com algumas clínicas mais integradas e que fazem também acupuntura, medicina chinesa, que são alternativas e que também conseguem ter esta componente de equilíbrio hormonal através destas sabedorias, destas medicinas milenares, não é? E que ajudam muito nestas fases de transição. E, portanto, é por aí que eu também estou a ir. Ou seja, vou começar pela alimentação, ver se eu posso melhorar do ponto de vista alimentar, fazer as minhas análises, tomar as vitaminas daquilo que provavelmente me está a faltar e ir então fazer talvez umas consultas mais alternativas a ver se isto me ajuda a melhorar os sintomas, que são muito poucos que eu tenho, mas se calhar são poucos agora porque estou a começar, só este ano é que comecei a sentir algumas falhas na minha menstruação, mas já quero estar preparada para aí vem, não é? Todas as minhas amigas dizem que têm coisas que eu ainda não senti e eu não quero estar aí neste lugar. E então estou à procura de todas estas alternativas e acho que nós devemos efetivamente procurar e ler muito. Mas é por isso que eu quero também trazer este assunto e este podcast, porque não há só um caminho, há vários caminhos e nós temos que Claro. escutar o corpo. E este é outro tema que eu te queria trazer, queria falar contigo, porque eu adoro ouvir o que tu tens para dizer, que é esta escuta do corpo. Eu nas minhas aulas, com a meditação, com o yoga,
há muita componente de ouvir a respiração, de encontrar conforto no desconforto, de ficar na dor, de ficar na observação, de deixar ir, não é? Mas também de perguntar o que é que esta dor me está a dar, o que é que esta dor me está a dizer, o que é que isto me está a trazer, e de fazer esta escuta, que não é a fuga que nós normalmente fazemos, mas que é sim o deixar estar no desconforto. E, portanto, eu acho que isto é super importante em todas as fases da vida, obviamente, mas nesta fase também é essencial, porque é tão diferente, não é? Nós sentimos tão perdidas e parecemos que somos uns aliens. Eu sinto-me um alien de vez em quando, que eu acho que é importante, a meditação, tudo. E gostava de saber, como tu também és formada nesta área, gostava de saber a tua opinião e o que é também esta escuta, não só o né, fazer e estar a bombar no ginásio, mas não, parar, meditar, olhar, escrever. E é, se calhar, o grande desafio, mas se calhar é aquilo que a menopausa nos pede, não é? Se calhar a menopausa está exatamente a pedir-nos isso. E se há diferença de uma mulher que sempre praticou a meditação, a respiração, algo que a fez abrandar, se há diferença e a evidência científica mostra-nos isso, que ela entra na menopausa de uma maneira totalmente diferente, então por que não uma mulher que nunca fez isso começar a experimentar no seu corpo, ver como é que se sente? Às vezes as mulheres dizem-me assim, oh Catarina, esquece, eu ainda fico mais estressada porque começo a pensar no que tenho a fazer, do que tenho não sei o quê, do jantar, não sei o que mais, e eu disse, pá, isso é mesmo a prova que tu precisas mesmo de fazer. Parar. Sim. Parar, respirar, vamos dar tempo, ter tempo para, não é? E eu acho que é muito dar amor, dar-nos amor. Aquilo que tu disseste, não sei se disseste já aqui neste podcast ou se foi na conversa que estávamos a ter anteriormente, que é esta coisa que nós, como mulheres, a vida toda damos aos outros, não é? E depois também não é bem visto que nós tenhamos o tempo para nós e que nós queiramos receber. E de vez em quando não é receber dos outros, é aquele amor que nós demos, aquele cuidado que nós demos, fomos cuidadoras a vida toda, dar esse cuidado a nós. E, portanto, ouvir, escutar e, tipo, dar aquele abracinho, só uma aceitação, está tudo bem, não há nada errado aqui, isto é normal, não há nada errado. Uhum. Mas eu também sinto que há uma solidão muito grande neste processo todo. As pessoas sentem-se solitárias e por isso eu acho importante haver grupos de apoio, haver consultas, por exemplo, contigo, não é? Tu fazes isto, tens consultas também para a menopausa. E acredito que é um lugar onde as pessoas possam partilhar e não se sentirem uns aliens, como eu estou sempre a dizer, que é o que eu me sinto Mas assim. sim, mas sabes que eu acho que, obviamente que eu acho que as consultas são muito importantes, até porque falamos de alteração do estilo de vida, vemos se é preciso suplementação, isso é tudo muito importante, mas aquilo que eu acho que sinceramente está neste momento a fazer falta é grupos de partilha. As mulheres não se sentirem sozinhas, as mulheres perceberem que aquilo que estão a passar, a outra também está a passar. E nós continuamos muito a guardar para nós, mesmo entre amigas. É como se eu dizer que estou mais cansada, ou que dói mais articulações, ou que estou a ficar com uma gordurinha na barriga, perante as minhas amigas, parece que eu estou a falhar. Então, há pouca partilha. Há pouca partilha. E eu acho E que há faz vergonha, há a vergonha. vergonha, sim, a vergonha, claro que sim. Hum, as mulheres sentem-se muito sozinhas no pós-parto, muito sozinhas no pós-parto. Na pré-conceição também, porque também há vergonha de dizer que não se está a conseguir engravidar. No pós-parto é outra fase de muita solidão, mas a menopausa é brutal. Porque não há Felizmente já se nada. está a falar mais, não é? Como? Felizmente está-se a falar mais e deixa de ser um tabu Até tão que grande. enfim. Mas Até que ainda enfim. assim, Até que enfim. Eu imagino aquilo que passaram as nossas mães. e a voz? Eu imagino aquilo que passaram as nossas avós, ok? Que isto era completamente abafado e devia de haver mulheres a sentir muita coisa, muito peso, muita dor. Portanto, ainda bem sim que as coisas estão a ser mais faladas, mas é preciso falarmos mais. E é preciso, como eu estava a dizer, darmos as duas versões da moeda. Não é só, que o objetivo não é
eliminar a menopausa. O objetivo não é agora dizer que estou na menopausa que chatice. Não, 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 é exatamente o contrário. É aceitar que a menopausa, não se combate a menopausa. Vive-se a menopausa da melhor maneira possível. Ele faz parte do nosso ciclo. É a mesma coisa que dizemos a uma criança, olha, agora, quando vier o período, não podes ser uma adolescente, não pode vir o período. Dizer a uma mulher, olha, agora não tens de continuar menstruada, tens de continuar a menopausa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E aquilo que eu vejo, infelizmente, é cada vez fala mais da menopausa, cada vez há mais livros, começa-se a encontros, começam a haver marcas, porque as marcas também são inteligentes, não é? Nós neste momento temos mais mulheres na menopausa ou que não estão a menstruar do que mulheres que estão a menstruar. A pirâmide inverteu-se. Então as marcas são inteligentes e depois é assim, é uma fase da vida da mulher que a mulher à partida já não tem aqueles gastos com filhos pequenos, já não tem mais poder económico e pronto, portanto, as marcas são muito inteligentes, mas estão a levar tudo para o vamos eliminar a menopausa, erradicar a menopausa. E isto, para mim, é um caminho muito preocupante, porque onde é que fica a nossa saúde no meio disto tudo? E entrar na menopausa bem significa estarmos saudáveis. Concordo completamente com isso. E eu acho que é muita saúde mental, saúde emocional. Claro, claro que sim. Muito, muito. E essa é onde eu vejo mais pessoas completamente perdidas. Muito. Com E é aquela. depressões, com ansiedade extrema. Não E que é conseguirem totalmente gerir. desvalorizada, a saúde mental continua a ser desvalorizada. Infelizmente, continua a ser desvalorizada. Mas na menopausa, então, é um grande pilar, é daquilo que te suporta, não é? É tu aceitares-te, aceitares o que é que está a acontecer, e percebes que, ok, eu aceito, mas tenho uma palavra a dizer, eu sou aqui sou eu que consigo fazer com que eu entre na menopausa, lá está, sei aqueles sintomas todos que nós ouvimos que diminuem a qualidade de vida de uma mulher e é isso que nós não queremos, não é? Nós queremos é qualidade de vida. Eu digo na brincadeira, tenho uma frase que é: eu quero fazer da menopausa os melhores anos da minha vida. Tenho muito esta E ainda por cima connosco a termos uma esperança média de vida cada vez maior, isto é, muitas vezes, tanto tempo de menopausa como tempo de... ou mais até, não é é? mais. Se nós formos avaliar o período da infância até à menarca, não é? A primeira menstruação, mais quando tu deixas de menstruar, tu passas mais tempo sem estar menstruada do que menstruada. Pois. Não é? Então, porque é que nós estamos a valorizar tanto ali uma altura da nossa vida, certo? E depois o resto não. E depois o resto, onde é que fica? Oh, Catarina, e o que é que tu fazes exatamente nas tuas consultas se uma mulher te procurar para... porque precisa de ajuda nesta fase da vida? Então, eu sou Health Coach, que é uma abordagem um bocadinho diferente. Tenho alguma formação em nutrição, comecei pela nutrição para a fertilidade, que era aquilo que, mas depois entusiasmei e também passei para a nutrição para a menopausa. Então, primeiro de tudo, aquilo que eu faço é ouvir aquela mulher, ok? Que também falta, também falta, faz falta. Portanto, ouvir aquela mulher, perceber quais são as queixas dela, perceber a parte emocional dela, como é que ela está. E normalmente uma mulher que chega até mim, porque isto ainda não é muito falado, ainda não é muito comum, uma mulher que chega até mim já está num estado emocional completamente em baixo, não se sente bem com ela própria, pronto, e infelizmente chegam até mim já num estado assim, mas a primeira coisa é sempre perceber o estado emocional dela, ver como é que está a saúde dela, eventualmente pedir algumas análises. Eu posso pedir análises, mas os seguros não comparticipam nem nada, portanto, às vezes tem que ser Que ela vá ao médico de família. Médico de família, leva a minha prescrição, explica o que é que eu sou e pede ao médico de família para passar, às vezes eles passam, outras vezes não, pronto. Também há a hipótese de ela pagar as análises totalmente, mas evitamos sempre isso e percebemos efetivamente o que é que se está ali a passar, não é? Depois, há aqui duas diferenças. Há mulheres que
conhecem o ciclo menstrual delas, ainda estão a menstruar naturalmente. Há mulheres que tomam a pílula ainda e que nós não sabemos nada do ciclo menstrual delas, porque quando se toma a pílula não se tem ciclo menstrual. Então, temos que perceber o que é que se está a passar, porque aquele sangue que vem, o sangue é o melhor espelho da tua saúde. A quantidade, a cor, se tem coágulos, se não tem, se tens dores, se não tens, tudo isso dá-nos informações muito importantes, mas quando tu tomas a pílula, aquilo não é menstruação. Fica mascarado. É mascarado. Então, portanto, há aqui esta diferença. A mulher ainda toma a pílula, não toma a pílula. Perceber qual é que é aqui, se ela tomar a pílula, temos que fazer análises, temos que ver como é que ela se está a sentir, perceber quais são as principais queixas dela, acima de tudo, ouvi-la muito e ver como é que nós podemos agir. Uma mulher que não toma a pílula é um bocadinho mais fácil, porque o ciclo menstrual dela, o sangue que ela tem, dá-nos logo pistas do que é que está a acontecer. A maior parte das vezes. Dás-me exemplos? Não fazia ideia. Sim, por exemplo, nós percebermos a quantidade da menstruação, se tem uns ciclos muito curtinhos, porque normalmente aquilo que começa a acontecer é, uma mulher tinha ciclos de 28, 30 dias por aí, normais, começa a ficar com ciclos curtinhos. Em vez de ter ciclos de 28 dias, começa a ficar com ciclos de 21 dias, 20 dias, ou seja, ou se ela tinha ciclos maiores, pronto, fica com ciclos mais curtos. Isto é sinal de falta de progesterona. A progesterona é a hormona que nós usamos após a ovulação, mas a progesterona é influenciada pelo estrogênio, que é a hormona que tu precisas na fase folicular, que é até a ovulação. O que é que acontece hoje em dia? Nós temos muitos disruptores endócrinos. O plástico, em que comemos, guardamos as coisas em plástico, os cremes que pomos, o shampoo, tem muitos disruptores endócrinos, são coisas que fazem com que as nossas hormonas fiquem todas baralhadas. E começa a haver aqui um excesso de estrogênio, que é o caminho da menopausa, atenção, não é estrogênio, é a progesterona baixar. Mas se tu tiveres excesso de estrogênio, ou seja, se tu usares shampoos com disruptores endócrinos, mais o creme, mais a maquilhagem, mais comes em coisas de plástico, todas essas coisas vão fazer aqui alterar as tuas hormonas, vão fazer com que estes sinais ainda fiquem mais evidentes. Ou seja, começas a ter ciclos cada vez mais curtos, mais curtos, mais curtos, que é a falta de progesterona. E depois, há a segunda fase, que é, começas a não ovular. Quando começas a não ovular, começas a ter ciclos cada vez mais compridos. Deixas de ter os ciclos tais dos 21, 20 dias e começas a ter ciclos de 50 dias. O meu ciclo maior foi 72 dias. Agora, neste momento, estou com um ciclo de 40 e qualquer coisa dias e ainda não veio a menstruação. Mas pronto, temos assim estes ciclos mais compridos. Isto é o quê? Isto é sinal que, tudo bem, tu não tens a progesterona, mas o teu estrogênio também não está ali a influenciar, ou seja, não tem os disruptores endócrinos, que são muito importantes para sabermos como é que regulamos aqui as nossas hormonas. Então, importantes não, influenciam, são maus, era o que eu queria dizer. Então, isto para falar assim numa linguagem básica para toda a gente conseguir perceber. Sabendo isto, eu, através do meu ciclo, consigo perceber o que é que está aqui em falta, o que é que não está em falta. Okay? Aqui o objetivo é, e o que vai acontecer, provavelmente, é, efetivamente, eu vou começar a fazer ciclos cada vez mais longos, porque não estou a ovular, o meu endométrio prepara-se para a gravidez, mas como eu nem sequer ovulo, a minha menstruação também começa a ficar menos abundante. Certo? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ficar com ciclos cada vez mais longos, mais longos, até que a menopausa define-se por estás um ano sem menstruar. Até que vai haver uma altura que eu vou estar um ano sem menstruar. E quando eu tiver um ano sem menstruar, entrei na menopausa. E quanto tempo é que isso pode durar, este período todo? Pode durar anos. E aqui a grande questão é exatamente esta. E é o período entre a perimenopausa e esse ano que tu estás sem...
Sim. E isto sim menstruação. é que mexe imenso connosco. É isso. Porque depois quando tu entras lá, quando a coisa começa, já está tudo mais Exatamente. estável outra vez. Exatamente, porque é assim, quando nós menstruamos, temos o ciclo menstrual e nós não sabemos que não somos iguais em todas as fases do ciclo. Há alturas que estamos mais expansivas e mais ativas, que é a fase da ovulação. Isso. Há alturas que estamos mais introspectivas e mais para dentro, que é a fase lútea, a seguir à ovulação. Há a altura da menstruação, que estamos mais para dentro, que não queremos coisas novas, que não queremos coisas exteriores. Portanto, nós estamos habituadas a ser cíclicas. Uhum. O problema é quando vem a perimenopausa e quando estamos a entrar na menopausa, eu, por exemplo, agora não faço a mínima ideia quando é que me vai aparecer a menstruação. E isto e depois o meu corpo que vai tentando, será que vou ovular, será que não vou? Parece que estou a entrar naquela fase que é mais expansiva, mas depois vai-me abaixo outra vez. Isto aquela ciclicidade que nós já estávamos habituadas, de repente não é nada ciclo, é para cima e para baixo e para o lado, e isto é E das é isto que mexe com as é nossas isto emoções, que mexe portanto, é connosco. isto que mexe connosco. É E, isto portanto, que também mexe connosco. perceber isto e perceber que é uma fase natural, que é uma mecânica natural, também nos ajuda a não estressar e a não ficar tão perdidas com esta coisa toda, não é? Porque é normal, Exatamente. é natural, tudo é natural, faz Faz parte parte da do ciclo vida. da mulher. E eu Faz acho que parte do também ciclo. muitos dos sintomas e do desconforto que existe tem a ver com o facto de não se perceber e como nós somos habituados, não é? E somos educados a não escutar o corpo, nós só escutamos os pensamentos, não escutamos as nossas emoções, não escutamos o nosso corpo, portanto, e nós não sabemos justificar isto, portanto acaba por ser um vazio porque não sabemos o que é que está a passar. Não é? E enquanto que se escutarmos o corpo, que é uma coisa que nós trazemos muito, nós as duas, com o yoga, com a meditação, conseguimos aceitar isto tudo de uma maneira. Não quer dizer que é mais fácil, quer dizer que se percebe um bocadinho melhor e, portanto, o desespero é menor do que o desespero que eu vejo muitas mulheres entrarem, não é? Que é um desespero Sim, muito sim, grande, uma sim. solidão muito grande. Uhum. E pronto, e é isto, olha, eu adoro tudo aquilo que tu dizes. E Sim. percebo agora já o que é uma consulta de perimenopausa ou de menopausa contigo. Pronto, é uma abordagem um bocadinho diferente, um bocadinho holística e muito no sentido também daquilo que a mulher quer. E há um assunto também que se fala muito, que é a parte da sexualidade, que é aquilo que a maior parte das Pois mulheres, é, ainda não falámos já disto. falámos disto, mas a maior parte das mulheres chega à consulta e acha que a vida sexual delas vai acabar e que o marido vai trocá-la por uma mulher mais nova. Ok? E quando elas começam a perceber que, minhas queridas amigas, com a menopausa, a sexualidade vai ser muito melhor. E eu explico porquê. Porquê? Porque na menopausa tu já não vais engravidar, já não estás com esse problema, já não estás com essa preocupação. Então tu vais viver a tua sexualidade de uma maneira muito mais aberta. E mais, quando nós aceitamos a menopausa, já não estamos preocupadas com epá, será que ele está a olhar para a minha barriguinha ou para o meu não sei o quê? Ou temos muito mais As confiança minhas peles caídas. para as minhas peles caídas, temos muito mais confiança no nosso corpo. Queremos lá saber, nós queremos saber é do nosso prazer. Há relatos de mulheres que só conseguiram desbloquear completamente a sua sexualidade quando na menopausa. Porque já Olha não que estavam interessante. preocupadas com a engravidar, já não estavam preocupadas com a questão do corpo. Hum, Quantas mulheres só na menopausa é que têm o seu primeiro orgasmo? A sério? A sério, a sério. Portanto, está na altura também nós desmistificarmos isso. Menopausa não significa que a tua vida sexual vai acabar, antes pelo contrário, a vida sexual pode ser muito mais gratificante, mas muito mais gratificante. E lá está, tem tudo a ver com a escuta do corpo. Depois há a preocupação delas às vezes mas pois é, mas eu já não estou a lubrificar tanto. Uhum, Minhas exato. queridas, olha, isto é muito importante vocês ouvirem isso. A nossa lubrificação depende do nosso nível de excitação. Se nós não estamos a lubrificar, a culpa não é nossa, é do parceiro ou parceira, quem estiver connosco. Então, eles é que não nos sabem excitar, mas provavelmente eles não nos sabem levar a uma excitação. Porquê? Nós Porque nos guiamos. nós não sabemos como é que devemos nos excitar. Exato. Porque nós não sabemos o que é que gostamos. Porque nós somos nós que temos que experimentar primeiro em nós, para depois explicarmos ao nosso parceiro, à nossa parceira, quem estiver connosco,
para lhe dizer, olha, eu gosto que faças mais assim, eu gosto mais assado. Mas primeiro temos que fazer connosco, temos que experimentar, ok? Uhum. E acredita que a vida sexual na menopausa pode ser Então muito isso é um fácil. mito, a lubrificação é Completamente, um mito. completamente. Olha, eu não Olha, sabia. é muito melhor do que com 20 anos, porque tu, 20 anos, tu estás com uma coisa com o teu corpo e com vergonha e com não sei o E quê, com falta de experiência, não é? Com tudo. com tudo. Depois da menopausa, essas coisas todas desaparecem e tu queres lá saber dessas coisas todas. E depois é assim, tudo bem, nós temos que aprender o que é que nós gostamos, onde é que, porque somos todas diferentes, há umas que gostam mais de um lado, que tocam mais de uma maneira, outros gostam, tocam mais de outra maneira. Hoje em dia também há lubrificantes. Portanto, se a mulher, se esse é o grande problema delas, ok? Hoje em dia também há lubrificantes, mas ouça o que eu vos digo, as mulheres não têm a falta de lubrificação. As mulheres têm falta de excitação, que é diferente. A Hum. maneira de um homem se excitar é totalmente diferente da mulher. Aquela ideia que às vezes tem, que é mesmo verdade, que um homem parece que não precisa de nada. Isso depois também há a andropausa, que também era interessante. Um dia nós falámos sobre isso, mas isso fica para outra conversa. Boa, fica Isso combinado fica para para uma outra conversa. próxima. Mas nós precisamos da envolvência toda antes. Se calhar basta ele estar ali connosco, a ajudar-nos a fazer o jantar. Estamos a fazer, não é nem a ajudar, é estarmos os dois a fazer. Há tantas maneiras que nos despertam os nossos. Bloqueia. Despertam de uma maneira, não é? O homem não precisa nada, precisa de outro tipo Ele é muito mais visual, ele é muito mais de toque. Nós também somos de toque, mas precisamos deste aquecimento primeiro. E quando Uhum. há toda esta parte do aquecimento primeiro, e quando nós explicamos à outra pessoa o que é que nós gostamos, como é que gostamos, a sexualidade é brutal. Brutal. É outro nível mesmo. Mesmo. Muito bem. Olha, Portanto, top. sim, Está a vem ser também. menopausa, Venha, vem venha a menopausa. Olha, Catarina, e porque nós não podemos ficar aqui para sempre, estava a adorar, mas menopausa. gostava, para terminar, há alguma mensagem que tu gostasses de deixar a todas as mulheres que estão a viver a menopausa ou que estão a chegar a esta fase? Façam da menopausa os melhores anos da vossa vida. É possível. Não aceitem menos do que isto, ok? Porque pode ser. Acreditem, pode ser. É uma questão de serem a prioridade na vossa vida. Eu sei que isto é uma frase feita, não é? Toda a gente, temos que ser prioridade na nossa vida e tal. A menopausa vem-nos mostrar isto. Portanto, façam da menopausa os melhores anos da vossa vida. Obrigada. Olha, e onde é que quem nos está a ouvir te pode encontrar? Como é que te pode encontrar? Eu depois vou deixar os links, Pois, obviamente. pois, então é assim, eu tenho 2 Instagrams, só que isto é frenético, não consigo dar conta, não é? Estou muito mais no Instagram da pré-conceição, que isso também é outra coisa, não é? Há cada vez mais casais com dificuldade em engravidar, isso. Estou muito mais nesse Instagram da pré-conceição da gravidez e no parto, mas eu também tenho um Instagram que é mesmo, que é fazer da menopausa os melhores anos da minha vida. Mas pronto, mas eu estou lá muito pouco. De qualquer maneira, eu também tenho aqui este desejo e já estás convidada, agora não podes dizer que não, porque estamos aqui no teu podcast, mas Ao pronto, vivo. eu também vou fazer um que é exatamente só sobre menopausa. É eu a contar a minha história da menopausa, o meu dia a dia, e a convidar mulheres para irem lá contar, Ai, que maravilha. falar sobre este assunto. Portanto, isto será para breve. O- Finalmente, Catarina, um podcast. Finalmente, ah? Muito bem. Finalmente. Este será mesmo para breve, mas pronto, E podem te espero. encontrar através do website, que eu vou deixar Sim, também eu aqui tenho os contactos pela Catarina. dolacatarinapardal.pt, Uhum. mas pronto, mas vão-me ver muito mais nessa parte Também não da posso. gravidez e do parto, Ah, certo. mas de qualquer maneira é aqui um desejo que eu tenho de falar mais sobre este assunto, porque acho que é mesmo importante. Eu às vezes leio coisas, ouço coisas que me revolta tanto, disse assim, "Epá, eu não posso ficar calada. Eu tenho que dar o outro lado da moeda. Eu tenho que mostrar às mulheres o quanto fantástico que é estar na menopausa. Portanto, E se há coisa que não te define é ficar escalada. És uma ativista dos direitos das mulheres.
Certo, Sim. portanto, se há coisa que não te define, fica escalada. Catarina, olha, e entretanto aqui do meu lado também vos deixo aqui já assim uma cortina aberta, porque eu vou fazer brevemente também um workshop online sobre menopausa, muito mais a ver e Boa. muito mais alinhado também com esta minha perspectiva do yoga e desta vida natural e tudo, e também aquilo que tem sido as minhas conversas contigo, com outras pessoas. Portanto, fiquem atentos, vou deixar aqui o link também neste podcast. Boa. E Tens que me obrigada, dizer qual é que é para eu divulgar, que claro, isto tem que ser divulgado. Temos tudo que tem que ser passar o divulgado. WhatsApp. Sim, sim. Boa, olha, Catarina, obrigada, foi Obrigada. espetacular. Espero que voltemos a poder encontrar-nos para uma conversa destas e até breve. Um grande beijinho. Beijinho, obrigada.